Olá! Rezar sem conexão com a luz, adianta? Vamos ao texto. Desde que me lembro de existir, lembro que ouvi a minha mãe perguntar, antes de me colocar na cama, quando eu era pequeno, já rezou? Eu sempre rezei aquilo que me foi ensinado, a Ave Maria, o Pai Nosso, o Creio em Deus Pai, Santo Anjo, enfim, todas as orações ensinadas na Igreja Católica, que aprendemos na catequese da comunhão e da crisma. Meus pais, ambos eram católicos. É necessário compreender que, se você apenas dizer uma oração, falando da boca para fora, como nós temos o costume de dizer, esta oração não vai ter força, ela vai ficar ressoando apenas na tua volta. Gente, nem mesmo passa, vamos dizer que você coloca um pouco mais de entusiasmo, não passa do teto da tua casa. É necessário muito mais empenho, pois existe uma barreira criada pelo próprio ser humano que trava a oração. A humanidade está imersa em uma manta negra que mais parece piche. As pessoas vivem grudadas nisso e, em sua maioria, é o que exalam pelos poros, pois estão ligados aos campos de energia densa e negativa. Como assim? Vou te perguntar o seguinte: que tipo de pensamento te ocorre diariamente, na maior parte do tempo? Que tipo de palavras você usa enquanto está conversando com alguém? Quais são as suas intenções ao conversar com este alguém? Enfim, eu poderia te fazer um sem número de perguntas, mas provavelmente a maior parte das pessoas vai me dizer que passa imerso nos comezinhos humanos do dia a dia, ou passa pensando em futilidades, tentações, desejos e também em maldades. Bem, é normal você se estressar no trânsito, por exemplo. O que acontece então? Isso é comum, não é? Pois este é apenas um exemplo de como o ser humano está ligado a estes campos de densidade baixa, que por sua vez estão diretamente ligados aos campos de energia dos pecados capitais. O que quero dizer é que com todo o piche que carregamos à nossa volta e as ligações que temos, não há como algum pensamento ser diferente do que de fato é, de baixa vibração. Para atingirmos campos elevados na luz, precisamos que nossa mente também emita pensamentos com frequências elevadas. Aí você vai me dizer, mas não é só ter a intenção? Geralmente, quando você deseja uma pessoa, algo, ou até mesmo tem raiva, deseja o mal, você coloca intensidade e força nisso, não coloca? E você vibra isso diariamente na maior parte do tempo, ou eu estou errado? Bem, vou te contar uma novidade. Você precisa treinar e muito para conseguir emitir algo que não seja parecido com o piche que carrega à sua volta. Onde nós vivemos, aqui na crosta, é muito denso, e você vibra o que está à sua volta, já que é o que é. Você está acostumado a isso. O ser humano não está acostumado a vibrar em coisas elevadas, porque a maioria desconhece essas coisas. Aqui estamos sujeitos às mazelas que nós mesmos criamos, e para podermos nos conectar à luz, precisamos ir abrindo uma brecha no meio de tudo isso,
para que sejamos vistos lá de cima. E como não fazemos nossa parte, a dita reforma íntima, também não conseguimos encontrar esta conexão, porque simplesmente acabamos não tentando. Deixamos a intensidade para a raiva e para os desejos diários. Não nos entregamos da mesma forma em uma oração, o que seria a única maneira de conseguir elevar o pensamento. Outra questão é o treino da mente. Ela está condicionada a se conectar mais rapidamente naquilo que desejamos. Então, vou deixar aqui uma dica. Torne sua vontade de conectar-se com o divino um desejo. Trabalhe esta vontade diariamente, treinando sua mente para que consiga isso. Ela, a mente, precisa reconhecer que é assim que você vai começar a pensar daqui em diante. Você precisa ensiná-la para que ela saiba se conectar automaticamente a campos de luz. Assim como você passou muito tempo desejando outras coisas, passe o mesmo tempo desejando esta conexão. Talvez, e eu repito, apenas talvez, você consiga mudar seu padrão mental e se ligue a alguma conexão mais elevada, como um posto de socorro, pois geralmente estes postos ficam muito perto do nosso plano, aqui na crosta. Acima, né, gente? Geralmente acima, mas perto. Em resumo, não ache que se você rezar todos os dias orações decoradas, ou mesmo que você tenha algum tipo de ritual que faça diariamente, com a intenção de se elevar de alguma forma, pedindo coisas, agradecendo a tudo e a todos, sem que você tenha alguma conexão verdadeira com a luz, você vai conseguir que a prece chegue ao destino, porque não vai. A prece tem um caminho que precisa ser percorrido e tem uma forma de ser feita que deve ser observada. Tudo o que se faz na espiritualidade tem um jeito de ser feito. A oração também é assim. A questão é em que tipo de energia você se conecta para fazer a sua prece. Se você não tem certeza desta conexão, bem, provavelmente você estará desperdiçando tempo e energia por nada, já que o que você faz fica na sua volta. Não tem força para se elevar, pois além de não existir uma aplicação, uma intensidade, tal qual você faz para as demais energias, quero dizer, para os desejos diários e suas vontades, você está bloqueado pela camada de energia densa à sua volta, criada por estes mesmos desejos diários e vontades. Em resumo, para que você consiga com que sua oração chegue ao destino, primeiro vai ter que conseguir fazer uma conexão com um campo elevado. Lembre, com os de baixa vibração, você já tem. E aí, bem, você pode ter certeza que alguém vai ouvir, mas não é bem aquele que você gostaria. Mas como é que eu faço isso, se eu não sei como fazer esta dita conexão? Bem, vá a uma igreja, um terreiro, peça para o sacerdote abençoar ou cruzar uma vela para o santo ou orixá que você deseja, ou algum que ele lhe indicar, ou mesmo para o Mestre Jesus. Veja, eu presumo que se você pedir para um padre abençoar uma vela para a Mãe Maria ou para o Mestre Jesus, ele não vai se negar. Já um pai de santo pode fazer para as duas linhas. Claro, vai depender da linha que ele trabalha, mas acredito que ele não vai se negar. Aí, através desta vela abençoada ou cruzada, você vai poder fazer sua conexão inicial para poder rezar de forma correta. A bênção ou cruzamento da vela funciona como um botão de conexão com a energia que você pediu.
Assim que você liga, faz a conexão. E assim que você termina a sua oração frente à vela, pode apagá-la com os dedos. Não assopre. Quando voltar a rezar, acenda novamente. E assim faça sucessivamente até que chegue ao fim. Estipule um tempo de oração. 7 dias, 9 dias, 14, 21 dias. No último dia estipulado, deixe a vela queimar até o fim. Volte ao sacerdote e peça outra. Com o tempo, você vai aprender como fazer as conexões ou vai ganhar a sua e poderá fazer você mesmo. O bom disso é que quando aprender, você mesmo vai conseguir com ou sem a vela. Aí, você pode escolher como sua oração acontecerá. Agora, de forma conectada com a verdadeira luz do divino, já que ela está assim à disposição de todos os que a procuram verdadeiramente, apenas aguardando o despertar daqueles que querem mudar o seu destino e, enfim, tomar o caminho rumo à sua casa, no mundo espiritual, fora do sofrimento, agora na luz. Esta é a espiritualidade vertical. Te inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, deixa o teu comentário e, gente, deixa a tua pergunta que eu vou te responder com o maior prazer. Eu espero que vocês tenham gostado e eu te aguardo no próximo vídeo. Vem comigo, vem bater um papo.